Dentro do protocolo, desculpe, dessas negociações, vinculados vamos falar aqui ao Acordo de Paris, existem vários órgãos técnicos, né? Assim, mais ou menos, aí, usando de novo também um exemplo, sei lá, do Engajamundo, né? Vocês têm os comitês internos aí de vocês, tem né, alguns arranjos ali, né, de grupos que são feitos para tratar especificamente de determinadas questões, né? Dentro do Acordo de Paris, existem esses órgãos que a gente chama de órgãos subsidiários que ajudam enfim, a organizar melhor as questões para que sejam tratadas sob aspectos diferentes. Então, tem um órgão que... eu coloquei, né? Aí as siglas são difíceis, né? De memorizar, vocês não precisam ser só para informação de vocês, mas tem um órgão mais técnico e científico, né? Que é o SBSTA, Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice, e tem um órgão que aí se chama de implementação, que é o SBI, Subsidiary Body for Implementation, e esses órgãos nada mais é do que uma forma, como eu disse, de dividir, né, melhor os grupos. Então, o que acontece é que os países e as suas delegações, eles conseguem dividir as suas delegações para acompanhar os temas conforme a capacitação das pessoas dentro da delegação, né? Então, dentro desse grande bloco aí, desse grupo do SBSTA e do SBI, ficam outras discussões, reuniões específicas sobre temas específicos, né? Então, por exemplo, no SBSTA tem muitos temas que precisam de especialistas, assim, experts técnicos sobre as coisas, né? Então, ali no SBSTA vai se discutir coisas como mensuração de, né, metodologias para mensurar as emissões de gases de efeito estufa das florestas, por exemplo, que é uma questão super importante, né? As políticas de mudanças climáticas relacionadas às florestas e como mensurar e fazer isso de uma forma global que se aplique para todos os países, né? Então, essas discussões acontecem dentro das negociações, elas estão muito técnicas, né? Então, para que as delegações ali, os governos possam designar as pessoas focadas que melhor vão agregar para isso, é que se formou dentro das negociações esses grupos mais especializados aí para facilitar a dinâmica toda. E, bom, dito isso, eu queria só trazer para vocês também um exemplo de como funciona a dinâmica mesmo, assim, de uma negociação, né? Ela precisa ter uma pauta, como qualquer reunião, você precisa ter uma pauta, né? Para a organização dos trabalhos, para que se consiga fazer tudo o que se tem para fazer dentro de 2 semanas. E essa é uma pauta que já é, inclusive, circulada com antecedência, e ela está sujeita à aprovação dos países, porque isso é muito importante vocês saberem, né? Esse é um processo que ele tem que ser totalmente conduzido pelos países, né? Porque, assim, a ONU ela é como se fosse uma facilitadora dessa reunião, dessa convenção, de todas essas negociações, mas ela não tem nenhum poder aí, né? Ela não é a presidente desse tratado, né? Existe uma organização ali até de se ter uma secretaria executiva, né? Que é, inclusive, liderada pela Patrícia Espinosa, que foi eleita ali, designada como a secretária executiva. Mas ela é uma secretária, né? Ela não é uma presidente, ela não é uma diretora, ela está ali para viabilizar esse acontecimento das negociações. Então, isso é muito importante que vocês entendam, que a dinâmica das negociações, ela é sempre, e eu até falarei sobre isso mais além, mas já vou até adiantar, ela é conduzida pelas partes, e por isso
tudo que acontece, todas as decisões, elas têm que ser tomadas em consenso entre as partes. A gente está falando de 196 países terem que concordar com tudo o que for definido nessas reuniões, né? Isso é muito difícil. Vocês podem imaginar, vocês vão perceber isso na pele, né? Como é difícil fazer com que todo mundo concorde, porque a gente está falando de países tão diferentes, né? Em situações de desenvolvimento muito diferentes, com desafios internos, né? Nacionais, assim, muito diferentes, né? Tem países muito pobres e com algumas prioridades de acabar com a fome, a pobreza, né? Países que estão sendo quase que submersos pelo aumento do nível dos oceanos, né? As ilhas do Pacífico estão passando por uma situação muito grave, né? E de outro lado você tem aí, claro, os países desenvolvidos que têm estão numa posição um pouco mais confortável, mas também têm receio de serem responsabilizados pelos problemas do resto do mundo e terem que pagar, né, assumir uma responsabilidade, pagar uma conta muito alta para toda a civilização aí, né? Então a gente tem interesses muito diferentes que, de alguma forma milagrosa, vêm sendo convergentes, né? A gente vem conseguindo fazer esses países concordarem todo ano, desde 1994, nessa convenção, para implementar essa agenda climática. Eu acho isso um milagre, assim, né? Então, apesar de a gente ver que, como a Paloma disse, assim, que não está dando certo, né? A gente claramente também, o Fabiano mostrou, a temperatura da Terra está aumentando e as políticas todas que estão sendo travadas, elas não têm claramente condição de evitar esse aumento de temperatura, mas ainda assim a gente tem esse ambiente aqui da COP, da Convenção do Clima, do Acordo de Paris, para fazer as coisas acontecerem. Alguma coisa sai disso, é muito pouco, vamos ver o que a gente pode fazer para que saia muito mais, né? Então, se tem uma agenda, os tópicos dessa pauta, eles são considerados aí, né, nessa agenda, e aí o que acontece é que cada item dessa pauta ele vai ser discutido num grupo menor, né, ou num grupo em separado. Então, como são muitos itens de agenda, é necessário fazer, depois de se fazer uma reunião de abertura, que é o plenário, né? Então, nessa reunião plenária, é um momento em que todo mundo vai para essa sala, essa grande sala, sentam ali os diplomatas dos países, né? Os seus mais raramente, mas possível, até às vezes os seus ministros, né, sentam aí nessa parte mais diplomática aí, que tem todo mundo reunido, mas a verdade é que depois desse plenário, depois que o presidente da sessão, que normalmente é o país que ficou designado de hospedar aquela COP, né? Então, ano passado, a COP aconteceu vocês lembram que era para ter acontecido no Chile? Primeiro era para ter acontecido no Brasil. Aí o Brasil desistiu, aconteceu tudo aquilo, assumiu o presidente Bolsonaro, ele não quis ficar com a COP no Brasil. Aí o Chile disse, não, a gente faz a COP aqui, não tem problema. Mas também o Chile acabou enfrentando uma revolta popular muito grave que impediu de realizar a COP lá dentro. E aí a Espanha se ofereceu para hospedar a COP, mas até no fim do dia o presidente da COP ficou sendo mesmo a ministra do governo chileno, Carolina também, que foi a presidente da sessão. Então, o país que é o hospedeiro da COP é o país que preside as negociações, né? Normalmente porque o país que hospeda a COP, ele realmente quer participar disso de uma forma mais ativa, ele quer contribuir, ele quer poder também dizer para o mundo que ele foi lá que aconteceu, né? Paris, o Acordo de Paris, olha que coisa mais bacana você poder botar, né? Se vincular com um feito
diplomático dessa envergadura, assim. Então, o presidente abre a sessão, ele abre a pauta, a agenda, que toda vai ser discutida, aí todo mundo concorda, ou se não concorda, eles ficam ali discutindo até fechar a agenda, é bem assim, tá? São 196 países, todo mundo tem que concordar, então tem que concordar inclusive com o que vai ser discutido na reunião. E aí encerra essa reunião e aí faz aqueles breakout groups mesmo, né? Se divide em vários grupos, as negociações sobre cada tema vão acontecendo em paralelo, e o objetivo sendo, até o final dessas 2 semanas, que cada um desses grupos apresente uma proposta de decisão, já com um texto, assim, né? Uma proposta de como aquela questão vai ser implementada, e aí isso é levado para o plenário, e no plenário o presidente ou a presidente lê aquela decisão, né, para todo mundo, e todo mundo aplaude, ou alguém diz que não concorda, e aí a decisão não vai ser adequada. Mas na prática o que acontece é que uma decisão só vai lá para o plenário quando se já tem bastante certeza que todo mundo concorda, sabe? Dificilmente você vai chegar lá com uma decisão assim que já não está bem discutida dentro do grupo. Mas pode acontecer de na última hora ali algum país discordar de alguma coisa. Isso acontece até com uma certa frequência.